A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. São agora 9 horas. As notícias com a edição do Rui Casanova, edição das 9, e começamos com o efeito da guerra no Médio Oriente no bolso dos portugueses. O antigo Ministro da Economia, António Costa Silva, afirma que o governo está a ser lento e pede mais medidas para fazer face ao impacto deste conflito. Por exemplo, sugere que deve ser criado já um pacote de medidas específico para as indústrias que dependem mais da energia, tais como empresas que fabricam peças para automóveis. Em entrevista à agência Lusa, António Costa Silva lembra que este tipo de empresas já foi fortemente afetado pelas tempestades do último mês e que por isso são precisas medidas urgentes para fazer face ao impacto, agora, da guerra no Médio Oriente. É a combinação de dois choques, ao choque interno, com o que se passou em termos das tempestades, das inundações e que atingiu severamente toda a nossa indústria da fabricação de componentes para o setor automóvel, dos moldes, da cerâmica, do vidro. Portanto, aquele eixo que vai da Marinha Grande até Aveiro está fortemente fustigado e, portanto, eu recomendo profundamente ao governo português que olhe para estes setores e não bastam linhas de crédito, porque as linhas de crédito significam o endividamento maior das empresas. As empresas estão numa situação muito difícil e o governo está a ser muito lento a atuar nesta área. E, portanto, nós já devíamos ter subvenções no terreno para as empresas restabelecerem a sua capacidade produtiva. António Costa Silva, antigo Ministro da Economia do PS, também gestor e especialista na área da energia, alerta ainda para o aumento do preço do petróleo e do gás. Fala em consequências danosas para famílias e empresas. De recordar que vem uma subida recorde do preço na hora de abastecer. O gasóleo deverá subir 25 cêntimos por litro e a gasolina 7 cêntimos já a partir de segunda-feira. O Observador apurou que as operadoras de redes de retalho de combustíveis têm vindo a aumentar os estoques ao longo desta semana, face à previsível corrida às bombas de abastecimento, que de resto já se começou a notar ontem. O secretário-geral do PS também pede mais medidas ao governo para fazer face aos efeitos da guerra no Médio Oriente, isto no capítulo da economia. José Luís Carneiro sugere um plano de mitigação dos efeitos deste conflito. O governo já se comprometeu com um desconto extraordinário do ISP no gasóleo, face a este aumento repentino do preço do petróleo, mas para José Luís Carneiro não é suficiente. O líder do PS também pede mais medidas para famílias e empresas. O Governo anunciou uma medida de redução do ISP, que me parece uma medida escassa nos seus efeitos, e aquilo que eu quero dizer é que o Governo deve preparar um plano de mitigação dos efeitos desta guerra no Médio Oriente, que não apenas tenha efeitos nos combustíveis, mas também possa ter efeitos na redução dos custos com os bens alimentares e dos custos, nomeadamente, com os empréstimos à habitação. Esse pacote de medidas de mitigação dos efeitos da guerra no Médio Oriente devem ser adotados não apenas pelo Governo da República, e também é importante que o Governo Regional dos Açores prepare um conjunto de medidas, porque aquilo que é expectável é que os efeitos nocivos desta guerra sejam profundos e possam ser mesmo duradouros. O apelo de José Luís Carneiro ao governo da AD, declarações do secretário-geral do PS ontem à noite à entrada para uma reunião com militantes socialistas na ilha de São Miguel, nos Açores. Já o secretário-geral do PCP acusa os partidos de direita de serem cúmplices da guerra e de alinharem com vontades de Donald Trump no ataque dos Estados Unidos ao Irão. Paulo Raimundo fala numa postura de submissão e aponta o dedo a PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal. Afirma o líder comunista que todos os partidos à direita aceitaram o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão.
Paulo Raimundo, com críticas aos partidos de direita, também ao Estado português, declarações ontem no comício dos 105 anos do PCP em Lisboa para o líder comunista. Este conflito no Médio Oriente envergonha o país e afronta a Constituição portuguesa. E precisamente entramos hoje no 8º dia de conflito. Rui, o presidente do Irão responde a Donald Trump e diz que a rendição incondicional é um sonho. Foi condição exigida pelo presidente dos Estados Unidos ontem, como forma de negociar o fim da guerra. Foi o que escreveu Donald Trump numa publicação na rede social Truth Social. Agora surge a resposta. O presidente do Irão garante que essa rendição total não vai acontecer. Fala num sonho do líder norte-americano. As declarações do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, foram transmitidas esta manhã pela televisão estatal do país. O presidente do Irão pede também desculpa aos países vizinhos do Irão pelos ataques que começaram há precisamente uma semana. Ao 8º dia de conflito, há registro de lançamento de drones e mísseis em vários países, uma vez mais, nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait, no Qatar, no Bahrein e na Arábia Saudita. Entretanto, Israel voltou a atacar o Líbano nas últimas horas. Há registro de incursões em Beirute. Ontem, Tel Aviv já tinha ordenado a evacuação da parte sul da capital libanesa. A troca de ataques continua ao 8º dia de conflito que entra agora na segunda semana de hostilidades. E mudamos de tema, Rui. Falamos das cerimónias fúnebres de António Lobo Antunes, que começam daqui a 1 hora. A partir das 10 da manhã, no Mosteiro dos Jerónimos, com a celebração de uma missa de corpo presente. O funeral segue depois para o cemitério de Benfica, em Lisboa. O velório decorreu ontem, ao final da tarde, também no Mosteiro dos Jerónimos. E António José Soares reuniu vários membros do governo, o Presidente da República e também personalidades do campo da cultura. A urna de António Lobo Antunes chegou ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, por volta das 3 da tarde. A primeira hora foi apenas para a família do escritor. As portas abriram depois às 4, para o público em geral. Marcelo Rebelo de Sousa depositou o grande colar da Ordem de Camões junto à urna. O Presidente da República disse que gostaria que o escritor fosse para o Panteão Nacional, mas lembrou que a decisão não depende dele. Não sei o que é que a família pensa, mas a decisão não é minha, eu tenho que respeitar os parlamentares. No Panteão, tal como eu concebo, estaria. No mesmo sentido foram as palavras da Ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes. Essa é, antes de mais, uma decisão da família e da Assembleia da República. O dia de hoje é um dia para recordarmos uma das figuras mais singulares da cultura portuguesa. Luís Montenegro também foi prestar uma última homenagem a António Lobo Antunes. O primeiro-ministro sublinhou a contribuição do escritor para a língua portuguesa. Um escritor exímio, alguém que de facto elevou um patamar elevadíssimo, ao patamar máximo, a qualidade e a virtualidade da língua portuguesa. Já o escritor Daniel Sampaio recordou o amigo de longa data. O António dizia que a amizade era uma forma de amor. Foi amor que nós tivemos um pelo outro. Entre os amigos presentes esteve também o antigo ministro socialista Guilherme Oliveira Martins. Um homem muito generoso e muito afetivo. No velório marcaram presença ainda o comentador Daniel Oliveira e o seu irmão José Guzmão, do Bloco de Esquerda, o cantor Vitorino e a deputada do PS Edith Estrela, entre muitos outros. O velório de António Lobo Antunes, escritor que morreu aos 83 anos na quinta-feira, aqui resumido pelo jornalista da Rádio Observador, António José Soares. Como dizíamos, as cerimónias fúnebres começam daqui a menos de 1 hora, às 10 da manhã, no Mosteiro dos Jerónimos, uma vez mais, em Lisboa. Entretanto, o Sporting joga esta tarde no terreno do Sporting de Braga. Rui Borges pede foco na vitória e garante que não está a pensar no clássico de amanhã, que se joga entre Benfica e Futebol Clube do Porto. Rui Borges afirma que só está a pensar no jogo desta tarde na Pedreira. Afirma que o clássico de amanhã de nada serve se os Leões não vencerem a partida desta tarde frente ao Braga. Mais do que tudo o resto, mais do que o jogo que existe entre os dois rivais, não, temos que fazer a nossa parte, depois de perceber qual é a consequência de nós ganharmos. Sei que temos um jogo difícil, volto a dizer, contra uma boa equipa, onde nos vai criar muitas dificuldades e onde temos que estar no nosso máximo claramente durante 90 ou 100 minutos, o que for o jogo. Rui Borges a lançar a partida de mais logo frente ao Braga na Pedreira. Já o técnico da casa, o espanhol Carlos Vincent, elogia o adversário, espera um jogo com um ritmo intenso. Obviamente isso
Obviamente é uma diferença que temos de tentar aproveitar. Vamos estar um bocadinho mais frescos. Os níveis de energia podem estar um pouco mais altos. Temos que aproveitar. Acho que o jogo vai ser intenso porque são duas equipas que tentam impor-se e atacar. Como o jogo vai ser intenso, pode haver momentos em que a condição física é um aspecto importante. Pode ser. Os dados para esta partida estão lançados. Braga Sporting na Pedreira, mais logo à tarde, partida marcada para as 6 da tarde, a contar para a jornada 25 do campeonato. E conta com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. O jogo começa às 6 da tarde, como dizia o Rui Casanova. A emissão especial arranca um pouco antes, a partir das 5h30, aqui na Rádio Observador.